Mas eu estou feliz com as conexões que Deus está fazendo. O Evangelho é isso, querido, é conexão. Meu Deus, o Evangelho é conexão, é quando você se conecta com pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes. A Bíblia não fala povos, raças, tribos, línguas e nações, né? Mas tudo, eu acho legal que quando o tabernáculo ele foi montado, lá o Deus ordenou que Moisés montasse o tabernáculo ficava no meio, e ao redor do tabernáculo tinham 12 tribos. Eles tinham costumes diferentes, linhagens diferentes, maneiras diferentes, mas tinha algo que os unia, que era Cristo. Assim somos nós. Nós temos algo que nos une, nós temos um elo central que se chama Jesus Cristo, e ele todo converge para ele, amém? A gente encontra com gente da África, com gente da Europa, de vários lugares, mas o assunto central é Cristo, porque ele é tudo. Ele é o centro de todas as coisas. Sem Ele nada existiria. Sem Ele você não estaria aqui hoje. Se a salvação dele não tivesse encontrado você, talvez muitos aqui estariam mortos hoje. Estão aqui porque foram alcançados pela misericórdia, pelo favor, pelo poder dele. E você está aqui hoje sentado com a vida restaurada. Não está sempre, não estou como eu gostaria. Mas você não é mais quem você era. Você consegue glorificar a Deus porque você não é mais quem você era? Olha só, eu não estou onde eu deveria ainda, eu não estou onde eu gostaria de estar, mas de uma coisa eu posso louvar a Deus, eu não sou mais quem eu era. E o velho homem você tem que deixar lá atrás. Não tem essa parada de se relacionar com o velho homem. Na minha vida antiga, tem gente que gosta de um negocinho desse, né? Ele quer às vezes sempre dar o velho homem morreu, está lá atrás. Você está aqui hoje porque você foi ressuscitado. Nós ressuscitamos em Cristo. Quando nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos nova criatura. Então nós estamos caminhando num processo de santificação e de transformação e de conversão diária, porque a conversão não é um ato, a conversão ela é constante. Oh Jesus, eu não estou pregando não, estamos só trocando uma ideia. A conversão ela é constante, a conversão é diária, eu preciso me converter todo dia. Eu preciso escolher, como diz a música do Thales, mas eu escolho Deus todo dia. Porque todo dia o mundo chega com uma proposta para você, todo dia é uma oportunidade de você cair, é uma oportunidade de você ceder, e aí você tem que lembrar, opa, eu não sou mais quem eu era. Ok. 2 Coríntios capítulo 9, verso 10 diz o seguinte: aquele que supre a semente, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Querido, Deus é que dá semente ao que semeia. Semente não é para ser comida, semente é para ser semeada. Você come o fruto. Amém? Se você comer a sua semente, você não vai colher nunca. Para que você possa colher, você precisa semear. E nessa hora, você vai ter a oportunidade de fazer isso, que é despegar a sua semente, que é a sua oferta. Se você vai entregar o seu dízimo, pegar o seu dízimo, que é a obrigação de todo crente, e trazer no altar. E a Bíblia vai dizer, e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quem quer riqueza aqui? Não é pecado não, querido. Deus pode fazer você prosperar. Deus pode fazer você crescer. Às vezes a gente acha que falar de eu não posso ser dominado pelo dinheiro. A Bíblia quando fala você não pode servir a dois senhores, o segundo senhor não é o diabo. Você sabia disso? Quando a Bíblia fala que você não pode servir a dois deuses, a dois senhores, o segundo não é o diabo, é o dinheiro. O problema é que tem gente que coloca o coração na riqueza, coloca o coração no dinheiro, e o dinheiro se torna o senhor dele. Você não é o que você tem,
Você não é o carro que você dirige. Vai morrer, teu carro vai ficar aí, a ferrugem vai comer. Você não é a casa que você mora. Agora, tudo que Deus te dá é com um propósito. Inclusive, aqueles que têm prosperidade, que são ricos, a riqueza tem um propósito, é para que haja generosidade. Nessa hora agora, nós vamos honrar a Deus com os nossos bens, honrar a Deus com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Enquanto o Vitor estiver ministrando uma canção no teclado, você vai sair do seu lugar e vai trazer a sua oferta aqui no altar ou aí no meio. Se você quiser usar a máquina de cartão, temos obreiros nas laterais com as máquinas, você pode ir até eles e fazer a sua oferta em nome de Jesus. Traz a máquina, por favor. A irmã Seni pede para avisar, e domingo que vem também é o primeiro domingo do mês, é o domingo das primícias. Mês passado conseguimos 700 quilos, não foi isso? Amém, querido? 700 quilos. Se você não sabe, a gente arrecada alimentos, todo primeiro domingo de cada mês nós montamos cestas básicas e ajudamos famílias que estão passando por momentos de dificuldade. Esse é o papel da igreja também, levar comida, não só chegar com a palavra, mas chega com arroz e com feijão também. Então, não esqueça de domingo você trazer o seu quilo de alimento não perecível, ou trazer a cesta básica, se você puder. Tem irmãos que têm condições de trazer a cesta básica completa, e você traga e coloque aqui. Vai ter uma mesa aqui preparada para poder receber esses alimentos. Amém, queridos? Vai esquecer não? Coloca o celular para despertar, coloca um aviso na geladeira, para não esquecer de trazer o seu alimento. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós damos graças a Ti pelo privilégio que temos de poder ofertar na Tua casa. Recebe nessa noite as nossas ofertas, Deus, que elas subam como incenso agradável a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muitos são os desafios, mas confiamos naquele que nos fez a promessa. Bendito seja o Teu nome, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 27. Você sabe que Paulo foi preso por estar pregando o Evangelho. Só que Paulo tinha dupla cidadania, ele era judeu, ele era romano. E Deus havia dado uma promessa para ele, dizendo que ele pregaria em Roma. Olha, eu quero que você chegue a César. Você vai chegar a César. Eu quero que o Evangelho chegue a Roma. Eu quero que você esteja diante de César. Isso está no capítulo 19, no verso 21. Deus falando: importa-me
Paulo vai dizendo, importa-me ir ter com César. Deus havia falado para ele, você vai chegar a Roma. Então, uma estratégia foi que Paulo, quando foi preso, ele apelou para Roma. Como ele era cidadão romano, não podiam vetar esse direito a ele. Então falaram, vamos colocar ele num navio de prisioneiros para que ele vá para Roma. Então lá Roma vai decidir o que vai fazer com ele. E Paulo assim é colocado num navio com outros prisioneiros. Isso no começo do capítulo 27, começa narrando essa viagem, a viagem de Paulo para Roma. Começa assim o título do capítulo. Mas nós vamos ler do verso 20 ao verso 26. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Lá no começo do capítulo, Paulo viu que algo estava estranho, ele disse, gente, não vão partir agora não era hora de partir. Paulo já tinha sentido isso. Pois, continuando o verso, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Eu não queria estar nesse navio de jeito nem dois. Ainda mais eu que não sei nadar. Você imagina você estar num navio e alguém se levanta no meio do navio e fala, gente, fica tranquilo que só o navio vai se perder, a gente vai ficar vivo. Não tinha bote salva-vida, irmão. Não tinha boiazinha, nem aquele colete para inflar, para você usar. Que situação, imagina. Verso 23, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo, é preciso, aí aqui confirma aqui de uma palavra, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Que responsa! Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Que situação! Havia um propósito nessa viagem de Paulo. Ele precisava pregar em Roma. E nada melhor para inspirar você quando você caminha debaixo de uma visão e debaixo de um propósito, debaixo de uma missão. Quando você sabe exatamente quem você é em Deus e o que Deus quer fazer através da sua vida, isso domina a sua vida, ou melhor, deve ser assim. A sua visão deve controlar a sua existência, controlar a sua vida, controlar as suas atitudes. Você deve ser embriagado pela sua visão. Dominado pela visão que Deus gerou no teu coração, que Deus confiou a você, dominado pela missão e pela paixão daquilo que Deus te chamou para fazer. Isso ardia em Paulo. Paulo sabia exatamente quem ele era em Deus. Paulo sabia quem ele era antes de ser convertido, e ele sabia quem ele era hoje, naqueles dias, depois da sua conversão. Então ele mesmo, várias vezes, ele vai falar, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivi. Paulo dizia, olha só, Paulo era culto, gente. Paulo ele era muito culto, ele tinha diplomas, ele tinha formação, ele não era iletrado, ele não era indouto, não, ele era um cara culto. Ele podia sentar diante de qualquer ministro, de qualquer presidente da república, diante de qualquer rei, de qualquer imperador, que ele tinha assunto, e ele sabia conversar bem, ele conhecia a lei, ele conhecia a história, ele conhecia a filosofia, ele era um cara culto.
Mas o evangelho havia tomado conta dele de uma maneira que ele falava, olha só, se você ler no capítulo anterior, onde ele está preso ainda ali, e ele vai em Éfeso, e ele começa a conversar com Agripa, com o rei, e aí, e com Festo, e ele vai dizendo, olha só, eu não tenho como deixar de falar daquilo que eu vivi. Eu era perseguidor dos cristãos, eu antes era um cara assim, mas um dia uma luz veio, eu estava indo para uma missão, e de repente aconteceu algo na minha vida que mudou a minha história, que mudou a minha existência, que me deu um novo sentido, eu não tenho como deixar de falar disso. Se vocês querem me julgar por isso, me julguem. Se vocês estão procurando provas a respeito, eu mesmo dou as provas para você. A gente fala, não produza provas contra você. Você não é obrigado a falar nada que te comprometa. No Evangelho é o contrário. No meio secular, aí fora estão dizendo, não produza, você não é obrigado a fornecer provas contra você. Mas no Evangelho é o contrário, você é obrigado a fornecer todas as provas da sua mudança. Se a sua vida não mostra resultado, se você não tem provas da sua conversão, meu irmão, você não se converteu. Se você não tem provas, me prova, você é crente no Senhor Jesus, você é nova criatura, me prova. Paulo disse, eu era assim, eu tinha um tipo de vida, mas hoje eu fui transformado, eu de perseguidor passei a ser perseguido, e eu antes que era acusador, agora estou no banco dos réus, porque algo mudou em mim, eu conheci um Deus que mudou a minha história, então aqui estão as provas. Tem provas? Tem provas contra você? Da sua conversão? Tem gente que está complicado. Tem gente que está camuflado. Meu irmão, o mundo está clamando para ver testemunho. O mundo está cansado de ouvir sermão. O mundo, frase clichê, o mundo está cansado de ver o adesivo do teu carro, de ver a camiseta que você usa dizendo que é gospel, porque é na moda ser gospel. E algumas pessoas vestem uma igreja como se fosse uma grife. Sabe? Olha a minha etiqueta. Não. Isso pode ser falsificado. Eu quero ver a sua vida. No mundo onde a gente vive de pirataria, você não foi chamado para ser crente pirata, para ser um fake. Tem crente página falsa. O crente Mr. M, né? Tem o crente 007, é o crente secreto. Né? É o crente secreto, ninguém sabe que ele é crente em lugar nenhum, no trabalho, na vizinhança, na casa, ele está sempre numa missão secreta. Não, no Evangelho a gente tem que mostrar a cara. Eu tenho problema com pessoas que têm mimimi de querer falar o Evangelho entre linhas. Jesus não teve vergonha nenhuma de se expor numa cruz. E tem gente, não pode falar para não agredir. A agressão é que o pecado faz com a santidade de Deus. Paulo chegava diante de todo mundo, olha, a parada é o seguinte, eu era doido, eu era chapado, eu fazia tudo que não prestava, mas um dia, em caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim e disse, Saulo, Saulo, eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. A vida dele nunca mais foi a mesma, sabe? E ele sabia a missão que foi dada para ele, que era de pregar o Evangelho aos gentios, e Deus havia dado uma garantia para ele, Paulo, e no capítulo 26, ele vai dizer, eu permaneço fiel até hoje à visão que eu recebi de Deus. Que parada maneira é essa?
declaração de Paulo, eu permaneço, e ele estava sozinho numa prisão. Que coisa. Sozinho numa prisão, e ele fala, eu permaneço fiel até hoje à visão que eu recebi de Deus. Tem gente que desiste com tanta facilidade. Tem gente que abre mão do chamado com tanta facilidade. Tem gente que vem para a igreja só para enxergar os defeitos da igreja. E ele anota tudo que está de errado na igreja, tudo que está de errado no culto, tudo que não agrada a ele. Sabe, meu irmão, muda de posição. Defeito na igreja sempre teve, sempre vai existir. No dia que a igreja for perfeita, ela não está mais na terra. Eu vou repetir isso. O dia que a igreja for perfeita, nós não estaremos mais aqui, já teremos sido levados. Então, ficar vindo para a igreja, indo para a igreja para ver defeito, para ver quem presta, quem não presta, meu irmão, a igreja é cheia de gente que não presta e sempre cabe mais um. A igreja é cheia de gente com defeito e sempre cabe mais um, bem-vindo. Agora, aqui é cheio de gente que precisa ter a consciência, eu não merecia isso, mas a graça dele me alcançou. Eu não sou melhor do que ninguém, eu só sou perdoado. Isso faz a diferença, a consciência de que eu não merecia estar aqui, mas a misericórdia dele me alcançou, e porque a misericórdia dele me alcançou, eu estou aqui. Querido, Jesus ia para a igreja, mesmo com todos os defeitos que a igreja tinha. A época de Jesus, quando Jesus frequentava as sinagogas, você fala que a igreja tem defeito hoje? O pastor Joaquim, que é um teólogo zaço, cabeçudo, uma vez conversando com Isaac, conversando comigo, disse, a liderança da época de Jesus, das sinagogas, era a mais corrupta da história. Você tem ideia? Mas Jesus estava lá, todo culto. Aí a gente arruma um monte de desculpa para não cultuar. Se eu for andar baseado pelo defeito da instituição, irmão, eu não vou sair mais de casa, eu não vou entrar em lugar nenhum, eu vou definhar. Mas a igreja ainda é igreja. A noiva tem um noivo. Ei, cuidado como você fala da noiva. Cuidado como você toca na noiva. A noiva não é sua. A noiva tem um noivo. E esse noivo se chama Jesus. Meu Deus. E Paulo recebe então essa visão, essa palavra de Deus. Você vai pregar em Roma e eu preciso correr. Você vai pregar em Roma e eu vou estar com você, Paulo, fica tranquilo, porque você não vai estar sozinho. A maior garantia que nós precisamos ter é a garantia, e que nós temos é a garantia da presença de Deus. Se eu tenho a certeza de que a presença dele está comigo, foi assim com Moisés. Moisés, quando Deus disse, olha, fala para o povo ir, lá em Êxodo 32, fala para o povo ir, mas eu não vou. Moisés disse, olha só, se o Senhor não for, eu não irei. E ainda Deus disse, eu vou mandar anjos com o povo, eles não vão precisar lutar, a terra está lá, o mel está lá, o leite está lá, a prosperidade está lá, os anjos vão na frente. Só que Moisés falou, eu não quero anjo, eu quero o Senhor. Ou, talvez para alguns hoje, a presença de anjos fosse suficiente. Porque tem gente quase que cultua anjo. É o anjo disso, é o anjo daquilo, é o anjo com a bandeja, é o anjo com a pipoca, é o anjo com isso, é o anjo com a espada, é o anjo que dança, é o anjo que vai, Querido, anjo não recebe adoração. A adoração é para ele. Pelo contrário, os anjos recebem ordens nossas. Então a maior garantia que nós precisamos ter, a maior certeza e o maior desejo é que a presença dele esteja com a gente. Porque se a presença dele não tiver, de nada adianta. Paulo tinha essa certeza, e essa fé, essa certeza que sustentava Paulo nos seus momentos de crise, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de crises existenciais que Paulo tinha. Nos momentos onde ele orava por cura e o outro era curado, mas quando ele precisava da cura para ele, a cura não acontecia.
Você já viu, você já orou por alguém e a coisa aconteceu para aquela pessoa e você ora às vezes pelo mesmo motivo para você e para você não acontece? Aí você só ouve de Deus: minha graça te basta, meu servo. Vaza, caminha, segue em frente. Mas Senhor, orei para o cara ali, o cara foi curado, eu estou orando um tempão por cura e, queridão, minha graça te basta. Senhor, orei para o cara arrumar um emprego ali, o cara começou a trabalhar, agora já é gerente, eu estou aqui até hoje na situação na Pindaíba. Meu filho, a minha graça te basta. Paulo vivia esses conflitos. Orava por um monte de gente era curada, via um monte de coisa acontecer, às vezes para ele a coisa tudo dava errado. Mas ele tinha certeza que Deus estava com ele, e a viagem começa, e lá no versículo 4 do capítulo 27, começa a dizer que os ventos eram contrários, e os ventos já sinalizavam o seguinte: não será uma viagem fácil. Não será uma viagem fácil. Os ventos já davam um sinal que coisa complicada viria pela frente. Alguns ventos contrários, eles são levantados pelo diabo e precisam ser repreendidos. Tem ventos que são contrários, que é provocado pelo diabo. E para esses ventos você precisa levantar a sua voz, exercer a sua autoridade e dar ordem ao vento. Mas outros são contrários para provar a nossa fé e nos levar na direção que Deus quer que a gente vá. Às vezes, obedecer a Deus significa enfrentar tempestades. Lembra dos discípulos dentro do barco? O que eles estavam fazendo? Obedecendo a Jesus. Jesus disse: entra no barco, atravessem para o outro lado que eu vou encontrar vocês lá. Eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. E no meio da madrugada, uma tempestade, porque eles estavam obedecendo a Jesus. Então, às vezes, tem ventos. Uau! Tem ventos que vêm para poder refinar a nossa fé. Tem ventos que vêm para nos levar à direção correta. Sabe? E no verso 9, Paulo disse assim: olha, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Paulo já estava falando: essa viagem será desastrosa e acarreterá grande prejuízo para o navio, para a carga e para a nossa vida. Mas os homens, os comandantes do navio, estavam endurecidos. Espera aí, ele era um prisioneiro, não dá muita ideia para esse cara. Porém, o centurião, ele era um pouquinho inclinado a Paulo, porque ele tinha respeito por Paulo também. Sabe aquele que ouve, mas não ouve? Vou fingir que não estou ouvindo, mas está ouvindo? Tipo, eu vou fingir que eu não estou ouvindo para não dar moral para ele. Espera aí, mas eu sei quem esse cara é. Eu sei quem ele é, então não é bem assim. Só que Deus estava preparando Paulo para levar a fé dele a um nível que ele não conhecia ainda. E esse processo do refinar da nossa fé é que às vezes nós sentimos a dor, sentimos a pressão, sentimos a angústia, mas é justamente nessas horas que nós precisamos lembrar de quem nós somos. Lembrar de que o Deus de toda graça que te trouxe até aqui, e Ele é fiel para te conduzir até o destino que Ele preparou para você, e que nós não podemos desistir, não podemos desistir. Eles começaram a tentar usar todos os recursos para que pudesse fazer aquela viagem um pouco mais tranquila, ou amenizar os efeitos da tempestade, só que nada dava certo. Interessante é que nada vai dando certo, mas daqui a pouco Paulo começa a ser ouvido, e Paulo daqui a pouco ele vai de prisioneiro a capitão do navio. Você entende? Quando Deus levanta alguém, Deus vai tirar, vai trocando domínios. Você não está entendendo? Às vezes a situação acha que está controlando você, mas Deus está dando você o controle da situação. Às vezes existem pessoas que estão achando que estão controlando você, e Deus está mudando a chave. Deus está mudando a chave. Deus está te dando discernimento, Deus está te dando visão, Deus está te dando palavra de conhecimento, e o domínio está mudando. Paulo começou a assumir o comando, começou a ser ouvido, começou a dar os conselhos.
E Paulo disse, eu não vou perder. Paulo não aceitava, ele falou, eu não vou perder ninguém que está nesse barco. Ninguém vai se perder. A tempestade para aqueles homens era um sinal de morte, era um sinal de desespero, mas para Paulo era o sinal do agir de Deus. Deus está sacudindo as águas. Deus está soprando os ventos. Ventos de mudança estão chegando na tua vida. Oh, águas agitadas para a mudança estão chegando na tua vida. A tempestade que você está vivendo não é para te afundar, mas é para te levar, te trazer, oh meu Deus, para empurrar você para um propósito e para um chamado que Deus tem para a tua vida. Então é tempo de mudança, e mudanças são desconfortáveis, mudanças trazem incômodo, mudanças trazem insegurança, mas permaneça firme. Se tem que mudar, muda! Oh. Aí no verso 20, a gente chega onde a gente começou a ler, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias. Querido, eu não sei você, mas eu tenho problema com o tempo nublado. Eu não, pode ter, porque como tem gosto para tudo, deve ter gente que goste de tempo nublado. Eu não gosto de tempo nublado. Tempo nublado me irrita os meus olhos. Tempo nublado é estranho. Só que aqui não estava só nublado. Não aparecia sol nem estrela. Sabe a noite feia, noite macabra? Queridos, eu estava uma vez numa viagem com a Fernanda, numa ilha chamada Ilhas de Martha's Vineyard, em Boston. Foi onde foi gravado aquele filme Tubarão. O Tubarão 1, quem lembra desse filme Tubarão? Todo mundo ficava assim, né? Para ver a hora que o tubarão, uau, aparecia. Gente, mas a ilha, ela é uma mistura, até tá lá, tem pastores amigos lá, pastor Paulo Tenório tem uma igreja lá. A ilha é linda. Mas ao mesmo tempo, fala, caramba, porque você vê as coisas no filme? Tu fica olhando assim, cara, isso aqui é bonito e espantoso. Mas eu estava num hotel que botaram a gente, eu e a Fernanda, um hotel lindo, assim, tipo uma casa, mas era um hotel. E tinha uma árvore no meio do quintal e um balanço. E nessa noite a gente tinha ministrado na igreja, e começou a ventar nessa ilha. E você sabe quando o tempo está ruim, era de noite, mas você sabia que o tempo estava ruim, era um vento, sabe, que você não sabia direito de onde vinha, para onde ia, e um balanço, tu olhava, e as árvores balançando, aí batia folha na janela, é um negócio sinistro. Ali diz no texto, que por dias não aparecia sol nem estrela. Eu não sei quanto tempo está vivendo numa noite terrível. Tem gente que está vivendo dias escuros. Sabe, a hora passa, mas o sol não chega. As horas passam, é 9 da manhã, mas continua um breu. E nem lua tem para te guiar, nem estrela tem, não tem luz de nada. Parece que está tudo fechado, blackout total, tudo escuro. Assim estavam eles, tudo escuro, não aparecia nada, nenhum sinal de mudança, nenhum sinal de luz no fim do túnel. Eu não sei se você já teve assim ou só eu. Uma das piores coisas são coisas mal resolvidas, incertezas. É o começo de uma mudança, mas quando para no meio. Sabe? O começo. E assim estava Paulo. Mas, interessante é o que Paulo ouve desse anjo. Não tenham medo. Porque eu quero que é necessário que você apareça diante de César. Isso é, Paulo, é necessário que você cumpra o teu chamado até o fim. Não é a tempestade que vai dizer que acabou para você. Não é o vento contrário que vai dizer que acabou para você. O fato do sol não estar brilhando não significa que Deus não está fazendo. Não é sinal. Paulo não olha as circunstâncias. Não olha as circunstâncias. Não.
Quem lembra disso? Olha o seu amor, não me guie por vista. Pois é, não olha. Paulo, continua olhando para mim, continua crendo na minha palavra, você vai chegar em Roma. Eu não sei aonde Deus falou para você que você ia chegar, querido, mas olha, se não aconteceu ainda, fica tranquilo, está soprando o vento, você está na direção. Fica tranquilo. Apenas ouça, traga à tua memória aquilo que o anjo falou para você, aquilo que Deus falou com você, aquilo que o Espírito Santo ministrou ao teu coração. Anda por isso. Eu não ando por vista, eu ando pela fé. E fé é ver no invisível. Isso é fé, sabe? A destruição do seu bote é o sinal que você sobreviveu ao seu destino. Pastor, só estou perdendo. Eu sei. Mas você está vivo. Pastor, só estou perdendo. Sabe, a tempestade não significa a ausência de Deus. Deus é aquele que cria a tempestade. Oh, meu Deus. Aquele que cria a tempestade, ele tem o controle da tempestade. Sabe, e ele sabe exatamente o limite, ele sabe exatamente, isso tudo é para que a tua fé seja refinada, isso tudo para que você aprenda a depender totalmente de Deus. Não deixe que a presença da tempestade estabeleça a ausência de Deus. Não deixe isso, se agarre nele. Não é porque estamos em tempestade que Deus não está conosco, Ele está presente em todo o tempo. Deus está comigo. Você pode dizer isso? Deus está comigo. Diga de novo para você se convencer. Deus está comigo. Deus está comigo. É isso, essa certeza. Ele, a presença dele. Sabe? Eu quero que você entenda que a tempestade ela é temporária. Então não chame de permanente aquilo que para Deus é passageiro. Sabe, uma hora vai terminar, uma hora vai passar. Sabe, eu sei que no meio disso tudo, talvez existem pedaços espalhados para todos os lados. E Deus trabalha, eu gosto de falar de Deus trabalha com coisas que sobram. Deus trabalha com cacos, Deus trabalha com coisas que foram quebradas. E é isso que Deus usa para a reconstrução. Deus usa pedaços de amor, pedaços de fé, pedaços de esperança, pedaços de lembranças, pedaços de alegria. Lembra, você se tornou uma pessoa sem alegria, você pensa, mas eu tenho certeza que alguma pontinha de algo que te lembra momentos alegres na sua vida, você pode se agarrar a isso. Porque a Bíblia vai dizer que o barco foi despedaçado. E aí, no verso 41 vai dizer, mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo, a proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Olha isso. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Meu irmão, tem gente que sabe nadar, tem gente que vai ter que segurar um pedaço de pau, tem gente que vai ter que boiar, mas de uma coisa eu sei, você vai chegar na ilha. Você vai chegar salvo. Deus está preservando você. Em alguma coisa você precisa se apoiar nessa noite. Num pedacinho de fé que ficou, num pedacinho de esperança que ficou, num pedacinho de alegria que ficou. Em algum lugar, no meio desse mar agitado, tem alguma coisa que você pode segurar. É uma palavra, sabe, algo que esteja, que já foi mais consistente, mas que hoje está meio enfraquecido, está meio desmantelado, está meio quebrado. Se agarre a isso, se agarre à palavra, aguente firme. Ei, você não vai morrer em águas rasas. Você já teve situações piores, tem gente que está, sabe, pertinho da beira. Tem gente que está pertinho. Tem gente que está quase lá e tudo que você precisa fazer é aguentar mais um pouco. Tudo que você precisa é esperar mais um pouco. Tudo que você precisa é acreditar um pouco mais. Tudo que você precisa é ser um pouco mais forte. Tudo que você precisa é ser um pouco mais resistente. Eu quero que você entenda que você pode vencer essa tempestade. Você é mais forte do que ela. Por quê? Porque você é bonzão? Não, porque a força vem de Deus.
essa força vem do alto. Ele é a nossa força, Ele é o nosso, Deus é o nosso músculo, Deus é o nosso energético, Deus é o nosso gerador. Quem tem um gerador, ele não se preocupa se falta luz. Um dia a gente vai ter, aqui na IPAM a gente um dia vai ter um gerador, né? Quem tem um gerador, meu irmão, pode vir queda da luz, pode acabar a luz, que na hora o gerador arma. Ele é auxílio bem presente na hora da angústia. Significa isso, quando a minha força baixa, ele arma, meu irmão. É automático, quando meu disjuntor desarma, o gerador dele entra em cena, e ele vem com a energia dele, com a força dele. Meu Deus, ele não depende de ninguém, ele é autossuficiente. Ele não depende de uma estação elétrica, ele não depende do rio para gerar energia, porque ele é o rio, ele é a fonte da energia, ele é tudo que precisamos. Meu Deus! Ele é minha injeção de ânimo, ele é minha vacina que me imuniza de todo mal, é ele! Eu disse que você sairia vivo dessa. Eu disse que você sairia vivo dessa. Eu disse, você não tem energia suficiente, mas o teu gerador está abastecido. O teu gerador não falha nunca. Aquele que gera energia para você, você está conectado nele. Para um gerador gerar energia tem que haver conexão. O problema é o seguinte, se não tiver conectado nele, vai faltar força mesmo, vai faltar energia mesmo. Mas se o cabo tiver ok, se tiver tudo conectado, meu irmão, a tua energia acaba dele. Está conectado? Está nele? Ele é tudo. Não desista agora, meu irmão. Não, você já passou por coisas piores. Deus prometeria que você sairia vivo dessa. Então por que você está celebrando, está preparando o teu enterro? Tem gente vivendo, mas preparando o funeral. Tem gente vivendo, falando, vou morrer. Deus está dizendo, a ilha está logo ali. Fica tranquilo que ainda vai vir uma serpente para picar você. Porque quando Paulo chegou na ilha, ele fez uma fogueirinha, veio uma víbora, picou Paulo. Aí todo mundo, agora ele morre. E Paulo está lá, vamos comer uma batatinha assada? Não vai morrer não, velho, tá ruim de morrer. Eu não cheguei em Roma. Outras para você guardar. Se você foi picado por alguma serpente e está vivo ainda, porque não acabou. Vamos ficar de pé. Paulo chegou a Roma e ele pôde dizer o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só consegue dizer isso quem não desiste no meio do caminho. Só consegue dizer isso quem enfrenta vendavais e tempestades. Deus prometeu que você sairia vivo. Quando estamos em Deus, guarde isso. Quando estamos em Deus e confiamos nele, deixamos de ser quem somos para nos tornar quem Ele é. Para nos tornar quem Ele é. E é por isso que Deus quer que nós sejamos um com Ele. É por isso que Deus quer que haja uma conexão entre você e Ele. Oh Deus. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. Talvez você estava assim, a ponto de desistir. A ponto, só está vendo as coisas
dissolverem diante de você. Mas eu quero que primeiro você olhe para Deus. E você redescubra quem você é em Deus. Depois você olha para aquilo que Deus te prometeu. É por isso que nós temos que andar guiados. Eu ando por fé e não pelos que meus olhos veem. Meus olhos naturais veem a tempestade, mas pela fé eu vejo cumprindo o meu propósito. Os meus olhos naturais veem a vida cheia de dor, cheia de marcas, cheia de feridas, mas pela fé eu vejo Deus me levantando, restaurado e curado, para cumprir em mim um propósito que Ele começou. O Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para me guardar, para me proteger, para me conservar até o dia do Senhor Jesus. Ele é o meu gerador de energia.